Olá, minha gente! Você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio te receber aqui e sinta-se à vontade. Eu já te convido a se inscrever, a clicar no sininho de notificações, a assistir todas as mensagens que eu tenho postado aqui nesse canal. São mensagens que eu tenho postado com o intuito de poder agregar na vida das pessoas. Muita gente tem me mandado seus feedbacks, né? Algumas pessoas agradecendo pelos vídeos, pessoas dizendo que conseguiram compreender a mensagem. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam aqui, minha gente. E isso me faz entender que esse trabalho que eu tenho desenvolvido, tanto no meu TikTok quanto aqui no YouTube, também lá no meu Instagram, tem tido efeito e tem agregado na vida de vocês. Então, minha gente, se inscreva, assista os vídeos, deixe seu comentário também, tá bom? Pode ser a sua opinião, seja lá qual for ela, tá ok, minha gente? Você que tá ouvindo... outra coisa que eu quero dizer pra você, que tá aqui no YouTube. Todos os dias, às 8 horas da noite, nós temos uma live lá no TikTok, né? Nós estamos ao vivo no TikTok. Se você quiser participar ao vivo comigo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu TikTok. Vai lá, me siga e nós teremos um encontro marcado todos os dias às 8 horas da noite, tá bom? Dito isso, vamos lá. Minha gente, queria que você pegasse a sua Bíblia. Ontem, boa noite, Manália, Deus abençoe, tá? Você que está aqui ao vivo no TikTok, continue curtindo, compartilhando, comentando, tá bom? Ontem, antes de dormir, e foi justamente sobre isso que eu falei hoje mais cedo lá no meu Instagram, eu vou repetir o que eu disse. Antes de dormir ontem, eu tive o desprazer de ouvir um pregador fazendo a sua pregação. E durante essa pregação dele, ele dizia o seguinte: eu não acho justo alguém como eu sofrer a vida toda por Jesus, lutar pela minha salvação, pagar o preço para ser salvo, ser caluniado, ser perseguido, isso é ele falando, ser perseguido, e no final de tudo, quando eu chegar lá no céu, eu me encontrar com alguém que foi ruim a vida toda, que fez tudo de errado a vida toda, e no último minuto de vida reconheceu Jesus e foi salvo. Eu acho isso injusto e eu não acredito, ele disse, eu não acredito que isso vai acontecer. Não acredito. E eu fiquei vendo a indignação dele, porque ele acha uma injustiça o fato dele sofrer por Jesus. O fato dele sofrer pelo Evangelho e chegar lá no céu e se encontrar com alguém que não sofreu, se encontrar com alguém que ele acha que não merecia estar lá junto com ele. Isso me fez lembrar de um texto da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí para acompanhar comigo a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação. Às 9 horas da manhã ele saiu outra vez, foi até a praça do mercado
e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês também vão trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei a vocês o que for justo. Versículo 5. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, esse dono da plantação, esse fazendeiro, ele saiu novamente para procurar trabalhadores e encontrou pessoas à toa. E isso era quase 5 horas da tarde. E esse homem perguntou a esses que ali estavam: por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? Versículo 7. Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Então o dono da vinha disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. Versículo 8. No final do dia, ele disse ao seu administrador: chame todos os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que foram trabalhar 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Trabalharam 1 hora só por dia e receberam 1 moeda de prata. Então os que haviam trabalhado o dia todo, aqueles que haviam sido contratados primeiro, pensaram: poxa vida, se eles que trabalharam 1 hora por dia receberam 1 moeda de prata, logo nós que trabalhamos o dia todo receberemos muito mais. Afinal de contas, o nosso esforço foi muito maior. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata. Receberam também 1 moeda de prata. Eles pegaram o dinheiro e começaram a resmungar e a reclamar contra o patrão, dizendo: esses homens foram contratados por último e trabalharam somente 1 hora. E nós passamos o dia inteiro aqui no sol, queimando a cabeça, o dia inteiro sofrendo no sol quente. E, no entanto, o nosso pagamento foi igual ao deles. Isso não é justo. Eles que trabalharam só 1 hora por dia, recebeu o mesmo tanto que eu, que trabalhei o dia todo. Aí o dono, o fazendeiro, versículo 13, disse a eles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou comigo em trabalhar para mim por 1 moeda de prata? Então aqui está o seu dinheiro, pegue e vá embora, pois eu quero dar a esses homens que foi contratado por último o mesmo que eu dei a vocês. Ou por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou será, preste atenção nessa frase, ou será que o fato de eu ser bom desperta o mal que há em vocês? Repito, será que o fato de eu ser bom despreza o mal que há em vocês? A indignação desses trabalhadores que trabalharam o dia inteiro é que eles não achavam justo que alguém que trabalhou só 1 hora por dia recebesse o mesmo salário que eles. Afinal de contas, para eles haviam se esforçado mais, eles haviam sofrido mais. E ao ver alguém receber o mesmo salário que eles, fez com que eles ficassem irados. Há pessoas que a graça de Deus incomoda. E foi o caso desse pastor que eu falei no início da mensagem.
que não achava justo alguém que sofreu menos que ele, na visão dele, também será alcançado pela mesma graça que ele foi alcançado. Isso se chama meritocracia. Eita Jesus, vamos lá. Meritocracia. O que é meritocracia? É a tentativa de conquistar as bênçãos de Deus e a graça de Deus pelos seus próprios méritos. É a tentativa de comprar o favor de Deus com o seu próprio esforço, com a sua justiça própria. E a grande maioria dos religiosos tem um discurso de que são salvos pela graça, mas na verdade isso é apenas um discurso. Para a grande maioria, eles tentam conquistar essa salvação através dos seus esforços, através da sua justiça. E quando eles veem alguém que não se esforça tanto quanto eles, a primeira atitude é dizer que tal pessoa não é merecedora da mesma salvação que eles são merecedores, ou pelo menos a visão deles que eles são merecedores. Infelizmente, muita gente não entendeu o que é graça. Muita gente ainda não entendeu que graça é favor não merecido. E se fosse por merecimento, tanto você quanto eu, todos nós estaríamos perdidos. Porque nenhum de nós temos condições, nenhum de nós temos algo para apresentar diante de Deus que nos torne merecedores desta abundante salvação, se não for pela graça. Agora, eu já ouvi muitas pessoas, inclusive eu queria saber de você que está aqui no TikTok comigo agora. Você já ouviu alguém dizer assim: eu estou pagando preço pela minha salvação? Você já ouviu alguém falar isso? Fala para mim, gente, enquanto eu bebo água. Pessoa dizer assim: eu estou pagando um preço pela minha salvação. Olha só, a irmã Nagel. É irmã ou irmão Nagel? Eu não estou conseguindo ler. Irmã Nagel, eu já. O Walter disse que já. Muita gente quer pagar um preço pela salvação. Agora, que preço é esse? Não, porque se existe algum preço que você ainda precise pagar, por que Jesus morreu na cruz? Se existe algum preço ainda a ser pago, qual foi o motivo do sacrifício de Jesus? É que gente religiosa não consegue descansar na graça. Gente religiosa não consegue colocar o mérito da sua salvação na obra redentora de Cristo na cruz. O religioso, ele sempre quer ter algo a fazer. O religioso, ele sempre quer fazer aquilo que ele chama de a minha parte para ser salvo. Não. Para ser salvo, você não tem que fazer parte nenhuma. Você tem que fazer a sua parte como salvo. Agora, para ser salvo, todas as partes é unilateral, é só da parte dele. É só ele que fez. Agora, se você quer trabalhar, se você acredita que o seu esforço te torna merecedor da sua salvação, eu quero ler com você Romanos capítulo 4. Tá com a sua Bíblia aí, gente? Se tiver, Romanos capítulo 4. Veja o que diz. Deixa eu colocar só um papel aqui para eu não perder o versículo.
Romanos 4. Diz assim, Romanos 4, versículo 4. Vou ler a partir do versículo 4 de Romanos, tá bom? O salário que o trabalhador recebe não é um presente, não é uma dádiva, não é uma graça. O salário que o trabalhador recebe é pagamento, não é presente. É um pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o que trata o culpado como se fosse inocente. Foi isso o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Se você tenta se justificar diante de Deus, pelo seu trabalho para Deus, pelos seus esforços para Deus, pagando um preço pela sua salvação, eu sinto te dizer, mas você está excluindo a graça de Deus na sua vida. Porque se você merece, então você não precisa da graça. O problema é que você não merece. O problema é que sem a graça você não chega lá. O problema é que sem a graça não tem preço que você pague. E foi no livro de Jó que está escrito, né? Como pagarei? Sendo que o valor é muito alto e os meus meios são limitados. Quando você, isso aí que a Andressa está dizendo, quando você quer fazer algo para pagar o preço, o seu trabalho, o seu esforço, para conquistar o mérito, né, por meritocracia, a sua salvação, você está anulando o sacrifício de Cristo. Me desculpa, meu amigo crente que não estuda a Bíblia, porque tem crente que estuda a Bíblia, agora tem crente que só ouve o que os pastores deles falam, né? Meu querido crente que não estuda a Bíblia, me desculpe, mas se você está tentando comprar a sua salvação, pagar um preço pela sua salvação, você está anulando o sacrifício de Jesus. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3, que aquele que está na lei ou nos seus esforços, separados estão de Cristo. Oh, meu querido, o tempo que você tem de evangelho não te faz mais merecedor da graça do que qualquer outra pessoa. O que você faz, as boas obras que você realiza, a sua justiça própria, a sua generosidade, não te faz digno de ser merecedor da bondade de Deus. Não, de forma nenhuma. Nada que você faça te torna merecedor dessa bondade de Deus. Você só é alcançado por essa bondade por causa da graça de Deus. Sabe o que é graça? Repito, graça é favor não merecido. E Paulo, eu acabei de ler para você, Paulo diz que se alguém trabalha por um salário, o tal salário não é um presente. O tal salário é merecimento. Eita, é um trava-língua para mim hoje, hein? Então quer dizer, Charleston, que eu tenho que viver de qualquer maneira? É aí que está o seu problema, meu amigo. É que para você descansar na graça, é viver de qualquer maneira. Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo no meu, tanto aqui no TikTok,
quanto em todas as outras redes sociais. A pergunta que eu mais recebo é: então, Charleson, quer dizer que se eu sou salvo pela graça e se eu não preciso fazer nada para ser salvo? Obrigado, Alcione. Se eu não preciso fazer nada para ser salvo, quer dizer então que eu posso matar, roubar, prostituir, fazer tudo quanto é tipo de bagunça? Deixa eu silenciar o Paulo Gomes aqui, tá atrapalhando. Calma aí, Paulo Gomes. No meio da mensagem tá atrapalhando, tá bom? Então quer dizer que eu posso agir, viver de qualquer maneira? E aí que tá o problema, minha gente. É aí que eles não entenderam. Quer dizer então que você que diz ser salvo, alcançado pela graça, ainda passa pela sua cabeça a possibilidade de você viver uma vida desgarrada, de você viver uma vida torta. Isso me impressiona. Alguém que diz: fui salvo pela graça, mas pela compreensão que foi salvo pela graça, você quer usar desta graça para dar lugar à sua carne, libertinagem. Não, meu querido, não é que você agora vai viver de qualquer maneira. Você não faz para ser. Você faz porque você é. Dá para compreender? Você não faz para ser salvo. Agora, você faz porque você é salvo. E tal como salvo, isso é uma característica de alguém que foi alcançado pela graça. Qual é a característica? Generosidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, longanimidade e por aí vai. Não é uma troca com Deus, eu faço para receber. Eu faço porque eu recebi. Agora, essa conversa é demais para gente religiosa. Infelizmente, a irmã está pedindo que eu coloque uma meta. Infelizmente, essa conversa é demais para gente que ainda não entendeu a graça, para gente que ainda não entendeu o evangelho. E eu quero encerrar dizendo a você: ontem, antes de dormir, eu ouvi um pastor dizendo que ele não achava justo chegar no céu, depois de ter sofrido tanto aqui na terra, e ao chegar no céu se encontrar ali com pessoas que fizeram tudo de errado aqui e no final conseguiram ainda ser salvos. Pois eu digo ao contrário, meu irmão. Eu quero muito chegar no céu e me encontrar com todo mundo. Ô Tiago, você quer que todo mundo seja salvo? Ah, eu queria sim. O problema é que não é todo mundo que quer ser salvo, né? Agora, tem pessoas que rejeitam. Agora, o fato da bondade de Deus para aqueles que eu acredito não serem merecedoras não pode me incomodar, porque se a bondade de Deus para com os outros me incomoda, talvez é porque eu não entendi ainda a graça. Talvez é porque eu não entendi ainda o evangelho. E a pergunta que eu faço para encerrar hoje é: será que o fato de Deus ser bom tem despertado o mal que há em você? Será que você é uma pessoa que está aberta a se alegrar quando alguém que você julga não merecer a graça é alcançado pela graça? Ou você é um murmurador que diz: ele não é digno, ele não merece, afinal de contas eu faço mais, afinal de contas eu trabalhei mais, afinal de contas eu sofri mais? E quem disse que é por merecimento? E quem disse que é por obras? Quem disse que é pelo que você faz? Não, não é, meu querido. É tudo
por aquilo que Ele, Jesus, fez na cruz do Calvário. Amém, minha gente! Teus braços e me deste